Olá, dando continuidade à aula 1, nós continuaremos com a regra da cadeia, que é a derivada de funções compostas, para o caso de funções de duas variáveis. Então, a nossa regra é esta, como nós já vimos anteriormente, portanto, nós iremos calcular derivada parcial da f em relação a x, derivada da x em relação a t, derivada da f em relação a y e derivada da y em relação a t. A função será f de x y igual x ao quadrado vezes y mais ln de x vezes y ao quadrado, sendo que x é igual a t ao quadrado e o y é igual a t, certo? Então, primeiramente, nossa primeira derivada da f em relação a x. Quando nós calculamos a derivada parcial da f em relação a x, y é considerado constante, então, neste caso, constante multiplicando função copia. Derivada de x ao quadrado, 2x, copia o y, mais derivada de ln de x vezes y ao quadrado. Vamos aqui a nossa recordação. Se a sua função é ln de u, a derivada será u' sobre u, correto? Então, derivo u, divido pelo u sem derivar. Então, ln de u, esse é o nosso u. Então, a derivada parcial da ln, considerando que o u é x vezes y ao quadrado, derivada de x é 1. O y, como é constante multiplicando função, copia, dividido pelo u sem derivar. Ok? A segunda derivada da x em relação a t. Derivada de t ao quadrado é igual a 2t. A terceira derivada parcial da f em relação a y. Então, nós vamos derivar em relação a y, portanto, o x é considerado uma constante. Constante multiplicando função, copia. Derivada de y é 1, mais derivada de ln de u, como nós vimos, é u' sobre u. Derivando u, x, constante multiplicando função, copia. Derivada de y ao quadrado, 2y. Dividido por o u sem derivar. E a quarta derivada é a derivada da y em relação a t. A derivada de t é 1. Portanto, substituindo agora na regra, nós temos a derivada da f em relação a t será a derivada parcial da f em relação a x, vezes derivada da x em relação a t, mais a derivada da f em relação a y, derivada parcial, certo? Vezes a derivada da y em relação a t. Bom, você deve ter notado que nós temos algumas simplificações que podem ser feitas. Aqui, por exemplo, este y ao quadrado podemos cancelar com este y ao quadrado. O x aqui podemos cancelar com o x. Esse quadradinho aqui cancela com o y daqui. Então, organizando a nossa função, nós teremos 2xy mais 1 sobre x vezes 2t, mais x ao quadrado mais 2 sobre y, tudo isso vezes 1, ok? Nós devemos efetuar as distributivas, então, nós ficaremos com 2xy vezes 2t mais 2t sobre x, certo? Efetuando a distributiva, mais aqui x ao quadrado mais 2 sobre y.
Ok? Então, como no exemplo anterior, nós também ficamos com uma resposta sem sentido, porque nós calculamos a derivada de uma função em relação a t, e nós temos como resposta a função de x, função de y e função de t. Né? Então, nós devemos esperar que essa resposta seja apenas em função de t. Então, para corrigir, nós devemos substituir o que nós tínhamos anteriormente. Voltando aqui no nosso enunciado, nós vemos que x é igual a t ao quadrado e y é igual a t. Portanto, onde nós temos o x na função, nós vamos substituir por t ao quadrado. E onde nós temos y, nós vamos substituir por t. Então, concluindo aqui o nosso raciocínio, nós teremos 2 vezes t ao quadrado e o y é t. Então, 2 vezes t, vezes t, né? Vezes o 2t que já estava. 2t permanece, dividido por x é t quadrado, mais x ao quadrado, x é t quadrado elevado ao quadrado. Então, portanto, nós temos o x, que é t quadrado, elevado ao quadrado, mais 2 sobre t, que é o y. Podemos agora efetuar algumas simplificações, né? Na verdade, organizar tudo isso. T quadrado, t ao cubo, t à quarta. 2 vezes 2, 4, t à quarta. Mais, temos esse quadrado, podemos cancelar com esse t, portanto, 2 sobre t. Mais t à quarta, né? Potência de potência multiplica. Mais 2t, 2 sobre t. Então, df dt será 4t à quarta mais 1t à quarta, 5t à quarta. Soma de frações de mesmo denominador. Copia o denominador e soma os numeradores. 2 mais 2, 4. Portanto, essa é a nossa resposta.